Jesus mostrou-me as chagas que em meu lugar sofreu. Coroa baixa espinhos, a cruz que padeceu. Que pode em mim, Jesus, achar capaz a conta suportar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Graça sem igual me resgatou. Enquanto as horas passam, meu vivo em doce paz. Não guardo dela, mestre, que tão feliz me faz. A mim Jesus irá buscar, então com ele devorar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Graça sem igual me resgatou. Pastor Geisler, boa noite. O senhor está por aí já? Estou. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos os irmãos, amigos. Pastor Marcelo também, boa noite a você. Uma noite fria, chuvosa, né? Boa noite, pastor Wilson Geisler. Boa noite, Eduardo. Sejam bem-vindos também mais uma vez a um culto de domingo. É muito bom tê-los aqui, os dois distritos juntos. Uma noite fria, chuvosa, um dia chuvoso. E a gente tem que torcer para os reservatórios de água se encherem, né, pastor? Porque está difícil a crise hídrica que a gente está passando também. Eu, por exemplo, aqui, nessa noite, para tomar banho, tem que esquentar a água ou fazer como eu tenho feito, né? Encho um balde d'água, 2 baldes, e ensabou todo, pego o balde, água fria mesmo, é uma vez só, né? Tchá, na cabeça, e é um grito só, né? Eu não sabia. 2 baldes, um grito só, não é de gritinho, é um grito só e tá resolvido. Mas acabou a água hoje à tarde, volta só. Amanhã à noite voltava sempre lá por 9h30. Agora tem voltado lá por meia-noite. Então, esse é o nosso mundo, né? O nosso mundo cada vez mais complicado. E cada vez mais sentimos que Jesus está às portas para voltar a essa terra. Muito bem, pastor. Hoje nós temos o nosso pregador, que é o nosso ancião, primeiro ancião aqui do Pilarzinho, também é advogado da nossa associação, que é o doutor Gustavo. Olha que legal. Nós temos alguma música antes da mensagem, Eduardo? Algum cantor? Os cantores já desanimaram também, ninguém mais está querendo cantar. Acho que algumas semanas já desanimaram já, pastor. Então não temos mensagem musical. Eu acho que hoje é o pastor Geisler que canta, não é, Eduardo? Ah, é verdade, ele prometeu semana passada, né? Olha, se vocês duvidarem uma hora eu canto mesmo, já cantei na vida, né? Cantei uma vez só, no batismo do meu avô. Ô, pastor Geisler, o Gustavo ele pediu aqui um hino para te colocar, se vocês não se importam. Então, claro. Vamos fazer uma oração, o pastor Marcelo faz ou escolhe alguém para fazer, e aí vamos colocar essa música, e aí, doutor Gustavo, você está com a palavra. Ok, vou convidar aqui, então, o Fernando para fazer a oração para a gente. O Fernando está ouvindo? Fernando? Sim. Pode orar para a gente, por favor? Sim, pastor, só um instantinho. Querido e amado Pai, obrigado, Senhor, porque tem nos abençoado com a chuva,
tem cuidado de nós e tem provido todas as nossas necessidades, e temos entendido que o Senhor tem um carinho especial e um amor por nós. Essa noite de domingo, pedimos o teu entendimento da palavra, qual vai ser aberta aqui nessa reunião do Zoom, que possamos sempre estar com essa vontade de estar reunidos para adorá-lo, para louvá-lo e para aprender da tua palavra. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. 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 Então vamos cantar, né? Vou compartilhar minha tela aqui, então, irmãos. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me não tenho nada a te oferecer, somente um coração mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus sonhos e meus desejos. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração mas aqui estou, me aceita, Senhor. Todos os meus pensamentos, meus sonhos e meus desejos. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for.
nesse momento queremos, mais uma vez, depositar o nosso coração, a nossa vida em Tuas mãos. Precisamos reconhecer que o Senhor, além de ser o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso mantenedor, é o dono de todas as coisas. Fomos comprados por um alto preço pela vida de Cristo Jesus. Por isso queremos submeter a nossa vida, o nosso coração em Tuas mãos nesta noite. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja presente em nosso meio e Ele fale ao nosso coração nessa noite, para que assim cresçamos em graça e em justiça pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E é a nome dele que nós fazemos esta oração. Amém, Senhor. Amém. Uma boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem aí? É um prazer, é um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus com o Distrito do Alto Maracanã. Pastor Marcelo, um grande abraço. E também aqui com os nossos irmãos e queridos do Distrito do Pilarzinho, Pastor Wilson. Nós estamos estudando este livro, Seu Amigo, o Espírito Santo, do pastor Morris Venden. Eu creio que tem sido enriquecedor para todos nós a leitura desse livro, todos os domingos. E nós chegamos aqui ao capítulo 6. É um capítulo pequeno, então a nossa meditação desta noite não será uma meditação muito longa. Eu espero prolongar aqui nas minhas palavras e que o Espírito Santo conduza tudo aquilo que nós vamos falar aqui hoje, que você e eu estejamos de ouvidos abertos, mas principalmente de coração aberto para receber a mensagem de Deus nessa noite. E o capítulo 6 desse livro de Morris Venden tem como título A Crise da Submissão. Logo mais eu vou aqui compartilhar com vocês alguns textos, mas antes eu quero convidar você aí, a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 32, no versículo 22. Nós vamos fazer a leitura até o versículo 30. Gênesis, capítulo 32, versículo 22 ao 30. Nós vamos fazer agora a leitura desse texto. Esse texto fala sobre a luta de Jacó com Deus no vale de Jaboque. É um texto, uma história muito conhecida por nós, né? Então, só para contextualizar aqui, Jacó ele estava retornando após 20 anos foragido, fugindo de seu irmão Esaú, de seu pai Isaque, após ter enganado seu pai e ter roubado a primogenitura, a bênção da primogenitura de seu irmão mais velho. Ele foge para as terras da família de sua mãe e ali fica por 20 anos com seu tio, Labão. E ele, então, com um chamado de Deus, ele retorna para as terras de seu pai, retorna para casa. E aqui nós temos um momento muito importante e crucial da vida de Jacó, quando ele luta com o próprio Deus, no vale de Jaboque. E no versículo 22, começa assim o texto: Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este, que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: Deixai-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se me não abençoares. Versículo 27. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Toda a biografia de Jacó, como eu disse, encontra-se aqui no livro de Gênesis, do capítulo 25 a 35, desde o seu nascimento até a sua morte.
E é uma história muito conhecida, é um dos patriarcas mais estudados por nós, como adventistas do sétimo dia. Mas o que será que a vida deste homem tem a nos ensinar essa noite, ainda mais no que diz respeito à submissão, como aqui está escrito no capítulo 6 desse livro que nós estamos estudando? Já que durante toda a vida Jacó demonstrou ser um mestre, estrategista, como o próprio autor aqui menciona, e ele diz que Jacó teria sido um bom oficial do Pentágono ou até das Forças Armadas do nosso país, né? Jacó sabia muito bem manipular as circunstâncias, as pessoas, com o único objetivo de atender seus próprios interesses. Jacó era um típico egoísta, né? Pensava só em si mesmo, e tanto que o seu nome já demonstrava qual era o seu caráter. Jacó significa enganador, né? Então, ele sempre foi um estrategista, um homem que sabia manipular ali as circunstâncias, as pessoas, para ganho próprio. Como eu disse no início, Jacó enganou seu pai, Jacó roubou a primogenitura do seu irmão e, como consequência, ficou foragido por 20 anos nas terras do seu tio Labão. Lá ele foi enganado pelo seu tio, mas Deus sempre cuidou de Jacó como seu filho amado, né? Agora, havia chegado ali um momento onde Deus havia pedido para Jacó retornar para as terras de seu pai. Chegou o momento dele retornar para casa, e o espírito de profecia ali em Patriarcas e Profetas diz que no retorno para casa, ali no caminho, retornando com a sua família, as lembranças do passado vieram à mente e no coração de Jacó. Os seus pecados ainda o atormentavam. O fato dele ter enganado seu pai ali, já de idade, o fato dele ter enganado o seu irmão, de ter fugido do seu lar, o fato de não ter conseguido ter conseguido enterrar a sua mãe querida. O retorno foi pesaroso para Jacó. Agora imagine você retornando para casa, levando sobre seus ombros culpa, remorso. Assim foi o retorno de Jacó. Mas ele também levava um grande temor no seu coração, porque agora Jacó não estava voltando sozinho. Jacó estava voltando com a sua família, com os seus servos, com bens. Jacó agora tinha 2 esposas, tinha filhos que ele amava. E no seu coração, a sua maior angústia, a sua maior apreensão, é que ele sabia que para chegar às terras de seu pai Isaque, ele tinha que passar, era obrigado a passar pelas terras de seu irmão Esaú. E Jacó sabia muito bem que Esaú tinha boas razões para não recebê-lo em paz, mas em guerra. Ele conhecia o caráter do seu irmão Esaú. Esaú era um homem vingativo, um homem de guerra, era um caçador. E agora eu vou compartilhar com vocês aqui o texto do Espírito de Profecia em Patriarcas e Profetas, para nós acompanharmos aqui o estudo dessa noite. Importante a gente acompanhar alguns textos que vão nos ajudar aqui a entender um pouco mais. Vocês conseguem ver aí, Eduardo? Tudo certo? Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, deixa eu ver se eu coloco aqui no maior aqui, aí. Aqui, ó. Ela diz na página 195, né, que Esaú era capaz de fazer grande mal a seu irmão, se estivesse disposto a tal, e poderia ser levado à violência contra ele, não somente pelo desejo de vingança, mas a fim de tranquilamente obter a posse da riqueza que durante tanto tempo havia considerado como sua. Então, Esaú não tinha só a intenção de ferir a seu irmão, se vingar do seu irmão. A maior intenção de Esaú, para vocês terem uma noção de como era o caráter desse homem, era mais focado que nas posses, nas riquezas que ele tinha. Ele tinha medo que Jacó viesse reivindicar aquilo que por direito era dele. Ellen White continua dizendo: de novo, o Senhor concedeu a Jacó um sinal do cuidado divino. Enquanto ele viajava do Monte Gileade em direção ao sul, 2 exércitos de anjos celestiais pareciam cercá-lo atrás e adiante, avançando com o seu grupo, como que para protegê-los. Que incrível, né, irmãos? Ellen White aqui, ela demonstra para nós
que naquele momento de maior angústia, de medo que Jacó tinha do que o seu irmão poderia fazer, é dado a ele, né, os olhos como se fossem abertos, é dado a ele uma visão de 2 exércitos de anjos celestiais, à frente do grupo e atrás do grupo, protegendo ali a família de Jacó. Deus, neste momento, queria fazer com que Jacó relembrasse a promessa e a aliança que ele havia feito com Jacó em sua fuga lá em Betel. Vocês lembram da escada? Quando Deus aparece ali, o próprio Cristo aparece para Jacó e faz ali uma aliança com ele. Mas Jacó, né, como todos nós, mesmo diante dessa revelação a ele dada naquele momento de que Deus estava com ele, Deus não havia se esquecido dele, Deus estava ali protegendo a Jacó, ele entendeu que mesmo assim ele precisava fazer algo. Ele pensou que deveria dar uma forcinha ou ajudar a Deus para o livrar da vingança do seu irmão. Durante toda a sua vida, Jacó fez isso. E nós temos algumas circunstâncias, algumas decisões de Jacó que nos revelam isso. Se você ler bem aqui os textos que falam sobre esta situação, sobre esta história, primeiro, qual foi a primeira intenção de Jacó, mesmo depois da visão dele, de ter visto lá os 2 exércitos de anjos protegendo a sua família? Ele envia mensageiros ao seu irmão Esaú, né? Ele dita o que os mensageiros deveriam falar, se colocando como servo do seu irmão, mostrando ao seu irmão que ele não estava retornando com o intuito de obter a herança que de fato era dele, porque ele demonstrou que tinha bens, tinha adquirido bens, ele já estava voltando rico. Segundo, quando os servos retornam e não retornam com nenhuma resposta de Esaú, muito pelo contrário, eles falam para Jacó: olha, Jacó, o seu irmão está vindo com 400 homens. Isso era uma demonstração de que Esaú estava vindo para quê? Para a guerra, para ferir a família de Jacó. Ele divide a sua família em 2 grupos, coloca um grupo à frente e um outro grupo atrás, espalha ali a sua família em 2 grupos, priorizando a sua esposa favorita, Raquel. E a pergunta que eu faço, diante da manifestação que Deus deu a Jacó naquele momento, dos 2 exércitos de anjos celestiais ali, pronto para proteger Jacó, não deveria ele ter confiado unicamente em Deus? É nesse momento que Jacó tem a nos ensinar, pois ele estava enfrentando a maior crise da sua vida, e a crise da submissão. Nesse momento da sua história, nas piores circunstâncias, Jacó tomou a maior decisão e a melhor estratégia até então. Ellen White diz no Espírito de Profecia, e aqui em Gênesis diz, que Jacó faz com que a sua família avance pelo vale de Jaboque, e ele fica para trás só, a fim de orar e de buscar a Deus. Jacó, ele tinha relacionamento com Deus? Tinha, ele buscava a Deus. Mas, como eu disse, durante toda a sua vida, ele continuou interferindo no controle do Senhor e tentando fazer as coisas acontecerem do seu próprio modo, da sua maneira. E é muito provável que muitos de nós, hoje, estamos na mesma situação que Jacó se encontrava naquele momento. Temos um relacionamento com Deus, somos bons cristãos, vamos dizer assim, somos até convertidos, pois aceitamos a Cristo como nosso Salvador em algum momento da nossa jornada cristã, mas ainda muitas das vezes eu e você continuamos insistindo em sermos o dono do nosso próprio destino. Até em nossas orações a gente fala muitas das vezes, né? Senhor, me ajude. Ao invés de dizermos, Senhor, salva-me, faça, realize, pois não há nada que eu possa fazer por mim mesmo. E não há nada de errado nisso, meus irmãos. Todos nós estamos em um processo de crescimento espiritual desde a nossa conversão. E isso leva tempo, envolve um processo.
antes que eu e você chegarmos a uma posição de completa submissão a Deus, e esse é o ponto que Deus quer que eu e você cheguemos, de nos submetermos a Ele, largarmos as nossas armas, não confiarmos nas nossas próprias forças, mas dizer como Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é entrega, é a inteira submissão à vontade de Deus, reconhecer que nós não somos nada e que Cristo é tudo, é Ele que opera, é Ele que efetua. O autor aqui, no livro que nós estamos estudando, ele diz que da mesma maneira que leva tempo para degradar os que são formados à imagem de Deus, até o brutal ou satânico, leva tempo transformar o humano em divino. Durante nossa jornada de crescimento com Cristo, nós vamos errar, nós vamos cair, mas precisamos aprender com os nossos erros e seguir em frente. E eu aqui, mais uma vez, gostaria de compartilhar com vocês outro texto de Ellen White. Eu vou ler aqui, tá? E aí vocês, acho que vocês conseguem, para não ficar tirando toda hora. Ellen White diz no Caminho a Cristo, página 43, a luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi ferida. A renúncia de nosso eu, sujeitando à vontade de Deus, requer luta. Mas a alma tem de submeter-se a Deus antes que possa ser renovada em santidade. A luta contra o nosso próprio eu é a nossa maior batalha, meus amigos. A luta não são contra as trevas, as potestades, mas é contra o nosso próprio eu. O nosso maior inimigo é o nosso eu. Somos nós mesmos. Ali em Coríntios diz, né? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Ali fala nada, né? Mas existe uma pessoa, algo que pode nos separar do amor de Deus. Sou eu mesmo. É o seu eu, é você. Ellen White continua aqui dizendo, o livro Desejar de Todas as Nações, na página 382, ela diz, dia a dia, Deus instrui a seus filhos. Pelas circunstâncias da vida diária, ela prepara-os para a parte que tem de desempenhar naquele mais vasto cenário que sua providência lhes designou. É o resultado de sua diária prova que determina a vitória ou derrota na grande crise da vida. Deus, ele ensina os seus filhos pelas circunstâncias da vida diária. E eu e você temos que vencer nas pequenas coisas para que quando chegar na grande prova, na grande crise, nós sejamos provados pelo nosso Deus. Então, a pergunta que eu faço nessa noite, que o autor quer nos fazer a refletir é: o que devemos nos preocupar, então? O que devemos nos preocupar, meu querido, é como estamos lidando com as pequenas crises ou com os pequenos eventos da nossa vida. Será que eu e você, na nossa caminhada, na nossa jornada cristã, estamos tentando, assim como Jacó, administrar por nós mesmos a nossa vida? Ou estamos confiando em Deus para que Ele faça aquilo que eu não consigo fazer por mim mesmo? Nunca foi da vontade de Deus, meus queridos. Nunca foi que Jacó passasse por aquela grande crise. As escolhas de Jacó de confiar em si mesmo levaram ele àquela tremenda luta com o anjo no riacho de Jaboque. Jacó foi derrotado nas pequenas crises. E ao fato de ser derrotado nas pequenas crises, ele foi levado a esta grande crise. O autor do livro, o pastor Morris Vane, ele é muito claro ao citar o exemplo do apóstolo Pedro. Pedro é um dos nossos maiores exemplos disso, daquilo que ele está querendo nos dizer. Ele fala a razão porque Pedro caiu prostrado ao solo do Getsemane e nele comprimiu seu rosto, desejando morrer ali mesmo, não foi o resultado de um momento isolado. E nós sabemos que a grande crise que Pedro passou foi naquele momento, após ele ter negado a Cristo e ter corrido lá para o Getsemane, no local onde Cristo ali estava orando e buscando ao Pai horas antes. O autor aqui do livro ele continua dizendo: Pedro fracassou na pequena crise do lago
quando pensou que poderia andar sobre a água por si mesmo. Ele fracassou na crise acerca das moedas para o imposto do templo. Falhou em ver o lugar da cruz na missão de Cristo. Ele achou que poderia travar suas próprias batalhas e empunhar uma espada para cortar a orelha de Malco antes de Jesus impedi-lo. Vejam que o que levou Pedro à grande crise foram ali os pequenos erros, as pequenas derrotas. Na noite da luta, ali naquele vale, Jacó entendeu de uma vez por todas o que ele deveria fazer. Ele havia tentado de tudo até então. Todas as suas forças estavam ali tentando resolver aquele problema. Mas, de repente, ele descobriu que os seus esforços não eram suficientes. E aí, então, o que Jacó faz? Faz com que sua família passe o vale, fica só e busca a Deus sozinho em oração. O Espírito de Profecia nos revela que aquela região que Jacó se retirou para orar era uma região montanhosa, solitária, refúgio de animais selvagens, esconderijo de ladrões e assassinos. E Jacó, ali sozinho, desprotegido, prostrou-se em terra em profunda angústia, abriu o seu coração a Deus naquele momento. Ellen White menciona que o momento que Jacó buscou a Deus foi à meia-noite. Tudo o que ele via era escuridão naquele momento. Jacó estava exposto ao perigo e à morte. Mais amargo do que tudo era o pensamento de que foi ele, por causa dos erros dele, por causa do pecado dele, que havia colocado a sua família em perigo de morte. Ellen White diz que naquele momento, Jacó, com ansioso clamor e lágrimas, ele fez uma oração que ele nunca havia feito. E quando ele estava orando, começando a sua oração, clamando por socorro, ele sente uma mão pesada sobre os seus ombros. Naquele momento, Jacó, então, pensa que é um inimigo, certo de que é um inimigo, e ele começa, então, a lutar e passa a noite inteira lutando, fazendo exatamente o que ele tinha feito durante os últimos 20 anos, lutando com as suas próprias forças. Ellen White diz que não houve ali nenhuma palavra foi dita naquele momento, naquela luta de Jacó com aquele ser que estava ali com ele. Todas as vezes que Deus tentara colocar as mãos nos ombros de Jacó, nesses 20 anos, ele tentou lutar sozinho por si mesmo. Somente quando amanhece, quando o sol está aparecendo, que Jacó, ao invés de lutar com Deus, ele apega-se a ele, porque ele entendeu que ele não estava lutando com qualquer pessoa, ele estava lutando com um ser celestial. E nós sabemos muito bem a história. O anjo toca na coxa de Jacó, deslocando o seu músculo, e com muita dor e com muita dificuldade, ele então entende que ele não estava lutando com qualquer pessoa. E ele compreende o que ele deveria fazer, meus irmãos. Agora eu fico pensando aqui, ao ler essa história e ao ler esse capítulo, quantas vezes eu e você, ao invés de nos submetermos, de deixarmos Deus cuidar e fazer o que ele tem que fazer, nós estamos como Jacó. Talvez 20, 30, talvez a vida inteira, lutando com Deus, ao invés de se apegar em Deus. Eu fico imaginando Jacó naquele momento se arrastando no chão com muita dor, com o seu último esforço, se lançando aos pés ali de Cristo, porque Ellen White diz que o próprio Cristo estava ali presente, lutando com Jacó. Jacó desesperadamente diz: eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar. Jacó lançou as suas armas, a sua própria força, aos pés de Cristo. E ao invés de lutar, ele se rendeu. E quando ele se rende, Cristo faz uma pergunta para Jacó. Qual é
o seu nome. Amigos, aquela pergunta foi fundo no coração de Jacó. Eu fico imaginando como se tivesse cortado o coração de Jacó naquele momento, porque ele entendia o que estava por trás daquela pergunta. O nome de Jacó, como nós dissemos aqui no início, dizia muito bem quem era Jacó. Qual era o seu caráter? Talvez com a voz trêmula, Jacó tenha dito: meu nome é Jacó, o enganador. Aqui é uma lição incrível para mim e para você. O que mudou para Jacó naquela noite? Jacó compreendeu que por 20 anos ele havia tentado fazer o que Deus não esperava que ele fizesse. Durante 2 décadas, ele havia tentado, em sua própria força, viver à altura das promessas que fizeram a Deus. Naquele momento, ele entendeu, finalmente, que a submissão é o caminho da vitória. Meus queridos, a vitória que Cristo nos promete, esta guerra na qual eu e você estamos passando, esta é a única vitória que só iremos vencer nos rendendo. Você quer vencer? Se renda. Você quer ter vitória? Deponha nos pés de Cristo as suas armas. Lance o seu erro aos pés de Cristo. Se renda, porque aí você será um vitorioso. Eu quero terminar aqui com vocês, lendo aqui os últimos textos desse livro. Primeiro eu vou ler aqui 2 textos do Espírito de Profecia e depois mais 2 textos aqui. Deixa eu colocar, acho que agora dá para... Vocês estão vendo aí, né? Ellen White, livro Patriarcas e Profetas, diz: foi pela entrega de si mesmo e por uma fé tranquilizadora que Jacó alcançou o que não conseguira ganhar com o conflito em sua própria força. Deus assim ensinou a seu servo que o poder e a graça divina unicamente lhe poderiam dar a bênção que ele desejava com ardor. De modo semelhante será com aqueles que vivem nos últimos dias. Como o pastor Geisler comentou no início, amigos, não tenhamos dúvidas. Estamos vivendo nos últimos momentos da história deste mundo. E Deus pede de mim e de você que a gente venha se render a Ele em submissão. Eu sei que é difícil, porque o nosso eu quer ser o dono do trono, né? Quer se assentar no trono. Mas nós precisamos nos render. Precisamos aprender como Jacó, que o poder e a graça não vêm pelo meu esforço, mas vêm pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. É Ele que vence, é Ele que faz, é Ele que realiza. O pastor Amin Rodor sempre comenta em seus sermões, eu nunca me esqueço disso, a única coisa que eu e você oferecemos ou contribuímos no processo da redenção é com o nosso pecado, é com o meu pecado. Nada podemos fazer de nós mesmos, diz Ellen White. Em toda a nossa, veja aqui, amigos, veja o que ela diz, em toda a nossa desajudada, se nós estamos tentando fazer aquilo que Cristo quer que nós não façamos, nós estamos desajudando a Deus, estamos lutando com Ele. Em toda a nossa desajudada indignidade, devemos confiar somente nos méritos do Salvador, crucificado e ressuscitado. Ninguém jamais perecerá enquanto fizer isto, amém? Ninguém, ninguém, ninguém. O pastor Morris Wending termina esse capítulo dizendo o seguinte: qualquer que seja a forma
que a grande crise tomar em sua vida, não importa, meu amigo, não importa se eu e você vamos passar por uma grande crise, ou se você está passando por uma grande crise, tenha a certeza de que se você continuar a buscar um relacionamento de confiança e comunhão com Jesus dia a dia, foi o que Jacó fez, você será levado a ela. E uma vez que ela haja passado em sua vida, você nunca mais será o mesmo. E se você ler o livro de Gênesis, você vai ver que Jacó nunca mais foi o mesmo depois do vale de Jaboque. E eu termino com essa mensagem aqui do pastor Morris Venden, dizendo: a luta será intensa. O inimigo fará tudo o que estiver em seu poder para induzi-lo ao temor e desânimo. Mas apenas lembre, quando a mão de Deus for colocada em seu ombro, não é a de um inimigo. Não lute, se renda. É a do melhor amigo que você poderia ter. Amém? Que Deus nos ajude e nos abençoe nesta noite. E que eu e você venhamos a entender. Eu sei que não é fácil, meus amigos, não é fácil se render. Não é fácil se entregar. A única maneira de vencer é se rendendo. Se rendendo aos pés de Cristo. Esta é a vitória de todo cristão. Submissão a Ele, ao nosso vencedor, ao nosso campeão, o nosso irmão mais velho, que venceu e hoje oferece gratuitamente. Olha, irmão, isso é incrível. Ele só fala: filho, você quer? Você quer a vitória? Aceite, é sua. Deixa que eu seja o dono da sua vida. E faça aquilo que você não consegue fazer por você. Tem um livro do pastor Morris Vender, 95 pés de justificação pela fé. E ele fala que, ele pergunta, né, para os seus alunos na sala de aula, ele fala assim: o que é justiça? E aí muitos dão ali várias respostas do que é justiça. E aí ele fala: justiça é igual a Cristo. Aí um aluno assustado e fala assim: peraí, se justiça é igual a Cristo, isso quer dizer que não há justiça em mim, o ser humano não tem valor. E ele questiona o pastor Morris Vender, e o pastor Morris Vender fala: é isso mesmo. Justiça é igual a Cristo. Então, se justiça é igual a Cristo, eu, como ser humano, não tenho nada para oferecer. Eu sou um zero. Jesus é tudo. Ele é a nossa justiça. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós venhamos a nos preparar para a grande crise, para a grande batalha que está diante de nós. Porque naquele dia, Ele vencerá mais uma vez por nós, como já venceu, e vem vencendo todos os dias no santuário por mim e por você. Que você tenha uma boa noite e que Deus tenha misericórdia de nós. É o meu desejo e a minha oração nessa noite. Pastor, podemos orar? Pode orar, sim. Pai, como é difícil para nós, seres humanos egoístas, orgulhosos, prepotentes, acharmos que podemos ajudar ao Senhor em alguma coisa. Quanta pretensão de pecadores. Que nesse momento o Teu Santo Espírito venha quebrar o nosso coração, o nosso eu. Lança qualquer glória que achamos que temos no pó desse chão, para que a glória de Cristo, a justiça de Cristo, reine e seja imputada e comunicada na vida de cada um nesta noite. Que o Espírito Santo venha nos ensinar a sermos submissos a Cristo Jesus, para que Ele, o nosso Rei, governe a nossa vida daqui para frente. Porque quando a nossa vida for governada por Ele, as pessoas irão olhar para nós e virão Cristo, virão Ele. E elas serão atraídas para Ele, para Ti, Senhor. Por isso nós pedimos humildemente que o nosso eu seja subjugado nesta noite e que venhamos, assim como Jacó, a cada dia não desanimar, mas buscar um relacionamento pessoal e salvífico de graça
com Cristo Jesus, o nosso Senhor, a nossa justiça. É o que nós oramos nesta noite. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Gustavo. Obrigado a você que esteve conosco, pastor Marcelo. Dá o seu boa noite aí. Boa noite para você, para todos. Boa uma noite, boa pastor. semana. Doutor Gustavo, obrigado pela mensagem. Que Deus lhe abençoe bastante. Esse tema e esse livro que nós estamos estudando está sendo gratificante para todos nós. Então, pastor Geiser, obrigado mais uma vez pelo conteúdo. Quarta que vem nós estamos juntos aí. Ok? Quarta-feira estamos juntos novamente no culto às 20 horas. Um abraço para todos. Boa noite a todos. Com Deus. Tchau. Tchau, irmãos. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela palavra. Amém. Boa noite, galera. Todo mundo tá... Boa semana.